pessoal, muito bem-vindos aqui a mais uma aula de música da Talk. Hoje a gente vai trabalhar uma música que o pessoal pediu bastante, muita gente gosta, uma música do Harry Styles. Então, essa música é bem legal, a gente vai ver vários fatores também linguísticos na letra dele, e eu quero que vocês acompanhem, então, primeiro, se você ainda não assistiu a aula anterior, né, da Miley Cyrus, Flowers, assista também aquela aula, tem muito conteúdo bacana lá, tem várias coisas que a gente conseguiu perceber da letra, e que inclusive vão ajudar agora a gente perceber também outras coisas na música do Harry Styles. Aproveitando para dizer que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Fique acompanhando, toda semana a gente publica aulas gratuitas aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui também. Isso motiva muito a gente a fazer novos vídeos para o canal. Bom, então, de novo, para começar, as mesmas instruções que eu dei lá atrás para vocês sobre assistir primeiro o clipe, ou, né, assistir o clipe, ouvir a música, uma vez do começo ao fim, para conseguir entender um pouquinho sobre o que será que ele está falando, qual é o sentimento que ele está expressando nessa música. É uma coisa mais melancólica? É algo um pouco mais animado, um pouco mais de falando de futuro? O que você consegue pegar dessa letra inteira? Agora sim, né, já foi lá, já ouviu essa letra a primeira vez, e aí já consegue inferir algumas informações. O que será que a gente pode esperar dessa letra? Vamos lá? Então vamos começar aqui. Então ele começa essa música com Holding Me Back. Gravity's Holding Me Back. Se você reparar, aqui a gente vai ter um elemento que muitas vezes confunde o aluno, né? Confunde quem está aprendendo inglês e olha isso aqui e fala assim, nossa, mas por quê? O que é isso? Tem algo que a gente chama de apóstrofe, né? Então aqui tem o apóstrofe. A gente usa bastante em inglês quando a gente quer normalmente omitir uma letra, né? Então toda vez que você tiver isso, você pode ter certeza que tem uma letra que foi omitida. Aqui no primeiro caso, a gente tem o holding. A forma do hold é um verbo hold, que é o verbo segurar ou o verbo aguentar, depende do contexto. E esse hold, ele vai estar com o ing. Isso faz com que ele vire uma forma contínua, ou seja, holding, holding. Algo que está holding back, né? Então, aqui forma uma expressão de hold back, é um phrasal verb. A gente já falou um pouquinho anteriormente o que é um phrasal verb. Então, normalmente é uma preposição que modifica o sentido original do verbo. Então, o verbo sozinho é uma coisa, quando ele está com preposição, ele passa a ter outro sentido. E por que isso acontece? Porque a língua inglesa tem muitos phrasal verbs, né? Então, eu costumo dizer para os alunos que não adianta a gente tentar pegar um outro e falar assim, vou memorizar agora os seus phrasal verbs. É algo que é um processo, né? A vida inteira a gente vai adquirindo phrasal verbs. Para vocês terem ideia, existem dicionários de phrasal verbs. Então, um dicionário dessa lapada, assim, ó, de phrasal verb. Então, não é algo que a gente aprende 2 e 3 e fala, agora eu consigo dominar. Então, é um processo. O quanto mais você conseguir anotando aos poucos, conseguir pegar esse vocabulário melhor para você. Então, ele diz, né, holding me back. Algo que está holding you back, o que que significa? Que está te segurando, está puxando para trás, não está te deixando evoluir. Então, é isso que ele está querendo dizer, holding me back. Gravity is holding me back. Então, de novo, ele está usando o apóstrofe aqui. Nesse caso, é o mesmo caso do primeiro hold, só que ele fala do gravity. Gravity's holding me back. Gravity's holding me back. Como vocês podem ver, o holding aqui, por que ele colocou o apóstrofe? Por quê? Porque isso a gente faz muito em letras de música, né? Séries também, quando vocês forem ver a legenda, repararem nisso, eles têm esse costume de apagar esse som do G. Por quê? Porque o G não tem som. Então, sempre que eu tiver um verbo, aqui eu vou colocar o hold, né? Então, por exemplo, hold, por exemplo, o verbo go. Opa, hold, o verbo go. O que acontece? Toda vez que eu tiver um verbo mais o ing, o G não tem som. Então, simplesmente ficaria holding, holding. Nunca vou pronunciar o G, holding. Mesma coisa com o go, olha, going, going. A gente não pronuncia o G. Então, como o G já não é pronunciado, muitas vezes em letra de música eles fazem isso, eles cortam para mostrar que esse som não existe. Então, holding me back, gravity is holding me back. Como vocês podem ver, eu falei anteriormente, aqui já tem um apóstrofe de novo. Esse caso é diferente. Esse apóstrofe, ele está omitindo o is, né? O I do verbo to be, is. Então, aqui nada mais é do que o gravity is holding me back. Gravity is holding me back. Olha só, vamos ler agora junto, ganhando velocidade na leitura. Isso aqui é um connected speech. É quando as palavras, elas param de ser pronunciadas só, né? Ali, localmente, elas começam a ser pronunciadas como um conjunto, como um grupo. É isso que vai fazer com que a gente ganhe mais velocidade na fala, mais fluência, mais conforto na hora de falar também. Então, olha só. Gravity's holding me back. Gravity's holding me back. Percebe como gravity, aqui eu estou colocando um sonzinho de R no T,
estou colocando com um som americanizado, né, uma pronúncia americanizada, em que o T muitas vezes tem som de R. Gravity's holding me back, holding me back. Então aqui o D também, ele é uma transição, parece um sonzinho de R, então vocês não ouviram errado. O Harry Styles, o cantor dessa música, né, ele é um cantor britânico, então muitas vezes vocês podem até observar um sonzinho um pouco mais diferente, né, o T normalmente no som britânico, na pronúncia britânica, o T continua tendo o som de T, então ele pode pronunciar tanto como gravity ou gravity. Tanto faz, as duas pronúncias estão corretas. Lembrando que a pronúncia do americano, do britânico, tem essa diferenciação, mas os dois estão certos. Então, é isso que ele quer dizer, né? Então, me puxando para trás, a gravidade está me puxando para trás. I want to hold out the palm of your hand. I want you. Então, o que ele quer dizer isso? I want you. A gente já viu que o want é o querer, desejar. E aqui ele diz que eu quero que você, to hold out. Isso aqui é uma expressão bacana, que também é um phrasal verb, né? Que a gente já colocou o hold back. Agora eu vou colocar o hold out. Então vocês podem ver que é o mesmo verbo, mas com uma preposição diferente depois dele, com que faz com que ele mude totalmente de sentido. Então no primeiro era o hold back no sentido de segurar, puxar para trás, e o hold out é o estender. Então, se eu estendo a mão para alguém, eu posso estender a mão para cumprimentar, eu posso estender a mão para pegar um pouco de café. I hold out, né? Então, hold out the palm, a palma of your hand. Quero que você estenda a palma da sua mão. Legal, né? Então, é como se fosse uma questão ali de companheirismo, uma questão de oferecer ajuda, me dê sua mão, é algo nesse sentido. Why don't we leave it at that? Why don't we leave it at that? O que ele quer dizer com isso? Por quê? Então, esse why é uma question word. Se você ainda não assistiu a aula de question words aqui do canal, não perca tempo, a gente vai deixar o card aqui também. Assista essa aula, porque é bem bacana. Os alunos acabam perguntando bastante sobre isso. Érica, eu sempre me confundo, não consigo memorizar, qual que eu uso, o que que é o why? O why, ele é o porquê para perguntas, né? Então, toda vez que eu estiver fazendo perguntas, eu posso usar o why. Vou colocar aqui, né? Why, por quê? E aqui, não é muito comum que a gente faça perguntas negativas, que é o que ele está fazendo. Why don't we leave it at that? O que ele quer dizer com isso? Pois é, uma pergunta negativa na língua inglesa é como se fosse assim: você não está com frio? Você não está com fome? Não é longe, não? Quando a gente faz uma pergunta negativa, não é uma pergunta de verdade. Ela é uma pergunta quase que retórica, é uma confirmação. Então ele está querendo dizer o seguinte: por que nós não, né? Então aqui, por que nós não deixamos isso assim? At that. Por que a gente não deixa do jeito que está? Isso aqui é uma expressão, to leave something, né? Vou até colocar aqui do ladinho, ó. To leave something at that. Deixar do jeito que está, deixa no gelo, deixa do jeito que está. Então é isso que ele está querendo dizer. Por que a gente não deixa as coisas desse jeito? Deixar as coisas como estão. Legal, né? Então, olha só. Why don't we leave it at that? Quem assistiu a música da Miley Cyrus lembra do leave. A gente trabalhou bastante o leave. E aqui, lembrar que o leave, ele é o deixar. Tanto de deixar, né? Eu vou deixar isso para lá. Ou deixe isso, deixe alguém para trás, também é o leave. O leave tem essas diferentes conotações, diferentes sentidos. O leave também pode ser usado quando eu quero dizer que eu vou deixar um lugar, né? Então, quando eu saio de casa, quando eu saio do trabalho, é o leave. Ótimo. Então, o deixar ou partir. Lá na música da Miley Cyrus, tinha também essa ideia do partir, né? Aqui não, aqui ele só está querendo dizer porque a gente não deixa como está. Então, vamos continuar aqui. Ele continua. Nothing to say. Nothing. A gente sabe que o nothing é o nada. Então, ele diz nada a dizer. Nada a dizer. O say é o nosso dizer. E o nothing também, como vocês podem ver, está aqui com um apóstrofe que está comendo o som do G. De novo, o som do G não existe, né? Ó, nothing. Vem comigo, repitam comigo. Nothing. Nothing. Nothing to say. Nada a dizer. When everything gets in the way. Então, when everything gets in the way. Então, quando, aqui de novo, temos mais uma question word, aqui ele não está sendo usado em uma pergunta, mas ele está sendo usado como um link, uma conexão. Nada a dizer, quando, né, ele conecta as duas partes da frase. Então, nada a dizer quando, então temos o quando, e o everything. Repeat after me. Everything. Everything.
Percebe que esse thing, ele tem um sonzinho de TH, que é um sonzinho um dos mais desafiadores que a gente tem na língua inglesa, que é isso aqui, ó. A gente não tem isso no português, nada parecido, mas a gente tem que forçar. Eu já falei isso algumas vezes aqui nas aulas do canal, que é um pouco chato, porque a gente fala, nossa, mas dá até um pouco de vergonha de fazer esse som. Mas é isso que a língua inglesa tem, né? Eles têm esse som e a gente tem que tentar imitar, por mais que não seja um som muito confortável pra gente. Então vem de novo, every, tudo, everything, todas as coisas, ou seja, todas as coisas é tudo. Então, when everything gets in the way. Olha o que acontece. Temos aqui então, como eu falei do connected speech, a gente vai tentar ler agora, tudo bem junto, ó. When everything gets in the way. Repeat after me. When everything gets in the way. Olha como as coisas se juntam. A gente tem muita vogal nessa frase, né? Principalmente aqui nos começos das palavras, olha. Isso acaba fazendo com que as palavras se juntem mais ainda. Então, when everything gets in the way, quando tudo entra no caminho. Something that gets in the way. Então, aqui é uma expressão, algo que entra no seu caminho. E aí seria mais ou menos o nosso atrapalhar. Atrapalhar, entrar no meio do seu caminho. Mas normalmente é como se fosse uma interrupção, tá? Normalmente é algo um pouco ruim, né? Então, quando tudo atrapalha, quando tudo entra no meio do meu caminho, when everything gets in the way, seems you cannot be replaced. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Seems. Esse seems é um verbo bem legal. Ele tem a ver com parecer, mas é um parecer de aparência, né? Então, parece. É sempre que eu quiser falar assim, olha, parece que vai chover. It seems it's gonna rain. Ou parece que ela está triste. She seems unhappy. Então, ela parece triste, tá? Tem a ver com essa questão visual. Então, o seem é o parecer, parece que você, então, seems that, né? Teria um that aqui. Esse that, que a gente sente muita falta, às vezes, quando estamos falando em inglês do que, né? Então, muitas vezes os alunos falam assim, Érica, eu percebo que eu quero falar o que, mas aí eu não sei onde eu coloco o que. É o seguinte, aqui o that, que seria o que, ele está sendo omitido. E por quê? Por que será que ele está omitido? Vamos pensar um pouquinho. O that, ele pode ser omitido toda vez que depois dele tivermos uma palavra que é uma pessoa, é um pronome pessoal. Ou seja, I, you, he, she, it, we, they. Caso eu tenha um pronome pessoal aqui, o that pode ser omitido. E aqui para música é muito interessante que isso aconteça, né? No inglês falado também, isso sempre acontece, porque as pessoas querem falar mais rápido. O mais rápido que eu possa mandar a mensagem melhor. Na música, então, ainda melhor, porque fica tudo mais fluido. Então, parece que esse que não está aqui, mas a gente entende que ele está juntando uma parte da frase na outra. Você não pode. Lembrando do cannot, se você não assistiu a aula da Miley Cyrus, assista, que tá bem legal. Cannot é o can, mais o not, que é o não pode. Aqui ele não está usando can't, ele está usando cannot, para enfatizar, ou porque a sonoridade combinava mais. Então, parece que você não pode ser replace. To replace é o nosso substituir. Só que quando eu coloco com replaced, parece que você não pode ser substituído. É isso que ele quer dizer. Então, quando tudo entra no seu caminho, parece que você não pode ser substituído. And I am the only one who will stay. And I'm, olha só como a gente junta. And I, o the quase some, ele praticamente some. And I'm the only one, sorry. And I'm the one who will stay. Aqui a gente tem o will com a ideia de futuro. Então, e eu sou aquele, né? O one aqui, ele recupera um substantivo, ele recupera uma ideia de que já foi trabalhada. Aqui é a pessoa, né? Eu sou aquela pessoa que ficará, que vai ficar. Então, ele está dizendo aqui que ele vai ficar ao lado dela, né? Dele, e não importa o que haja, é isso que ele está querendo dizer. And I'm the one who will stay. O stay é o ficar, de permanecer. E o will vai me trazer a ideia de futuro. O will vai ser o nosso vai. Então, I'm the one who will stay. E esse who, o que ele está fazendo aqui no meio? Esse who, ele é o que, ou quem. Ele pode ser as duas coisas, tanto o que quanto o quem. Aqui, como ele está falando de one para uma pessoa, eu estou usando o who. Poderia usar o that? Poderia. Mas aqui eu quero enfatizar que é uma pessoa. Então, eu sou aquela pessoa que vai ficar.
E aí ele entra no refrão, que é bem legal, é bem bacana também esse refrão. Ele é bem, a musicalidade é bem legal. Eu quero que vocês cantem junto, tá? Porque aqui vocês vão perceber bastante o connected speech que eu falei. In this world, it's just us. Então, neste mundo, in this world, aqui a gente tem então um pronome demonstrativo, que é o this. Então, repitam comigo, this. Olha como eu tenho o TH de novo, né? Então, ele tem um som quase de D, mas tem um ar na boca. Toda vez que eu tiver esse TH no começo da palavra, a chance aqui que eu tenho ar na boca. Então, this, in this world. E aí, então esse aqui, né? Neste mundo, eu tenho uma junção, in this, vai ficar o em mais esse. Olha só como a gente trabalha com junções, muitas vezes parece um bicho de sete cabeças. Como eu vou juntar uma palavra com a outra? É bem parecido com o processo que a gente tem também no português. É que no português a gente aprendeu muito criança, então a gente não lembra disso. Então, em mais esse vai virar o nosso famoso nesse. Nada mais do que o nesse. Então, in this word. Essa palavra aqui, ela é bem complicada, né? A gente tem a palavra word, que é a palavra, e tem o word. Como eu vou diferenciar uma da outra? Word, palavra, ela é mais sequinha, ó, word. E eu, mundo, né? Word. Eu vou pronunciar um L no meio. Então, venham comigo. Aqui a diferença de uma para outra. Vamos primeiro palavra. Word. Word. My word. Agora, segunda, tem um L no meio. Esse L, para o inglês, ele não tem som de U, como tem para o português. Ele tem um som de U. Aqui em cima, ó, U. Né? Então, vamos lá comigo. World. Word. Percebe? A gente quase enrola a língua para falar. Por isso que ele é mais difícil para a gente, né? Para o brasileiro pronunciar. In this world. Então, neste mundo, it's just us. Então, neste mundo, opa, it's just us. Somos, né? In this world, it's just us. Somos apenas nós. Então, esse us, ele vai estar aqui como nós. Esse us vai estar aqui como nós, né? In this world, it's just us. E o just, ele vai ser usado em duas situações diferentes na língua inglesa. Eu queria explicar a questão para vocês. Olha só. O just, ele pode ser entendido como acabou de, né? Então, se eu falar assim para você, eu disser assim para você, olha, eles acabaram de casar, eles são recém-casados. Vocês já viram em filme? Muitas vezes tem lá, né, o carro do casal que tá indo pra lua de mel e aí tá lá, just married. E aí já teve gente que eu ouvi falando assim, então, é só casados? Como assim, só casados? Apenas casados? Apenas casados? Como assim? Não faz sentido. Porque esse just não é somente a palavra apenas, ele pode também ser o recém. Acabei de chegar em casa, I just got home. She just called me. Ela acabou de me ligar. Então é esse acabar, que não é o acabar de terminar alguma coisa, mas sim algo que aconteceu recentemente, bem recentemente. Então, quando eu falo just married, né, então eu tenho aqui a ideia de recém-casados. Mas o just também pode ser a ideia de apenas. Então, tá, e aí, como que eu sei que é uma coisa ou outra? A gente vai saber pelo contexto. Então, just, algo que acabou de acontecer, ou just. Então, se eu chego em algum lugar para falar que eu quero uma mesa, por exemplo, um restaurante, quantas pessoas? Just me. Apenas eu. Just me. Perfeito. Então, neste mundo, in this world, it's just us. Somos apenas nós. You know it's not the same as it was. You know, it's not the same as it was. You know. Então, esse you know, você sabe que. O know, ele é um coringa aqui para a língua inglesa. A gente usa bastante. Porque o know é o conhecer. Mas ele também pode ser o saber. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, olha, você sabe, it's not the same as it was. Você sabe que isso não é, aqui o não é, the same, o mesmo que era. Você sabe que isso não é como era antes. It's not the same as it was. Então, exatamente a letra da música, né? As it was, como era. Então, você sabe que não é o mesmo que era. Não era o mesmo que antes. Então, o same, o mesmo, igual, usamos bastante. Isso aqui é palavra super importante, porque na língua inglesa a gente não tem outra palavra para substituir o the same, que seja o mesmo significado, né? Então, the same. You know, it's not the same as it was. Você sabe que não é o mesmo que era, que já foi. In this world, it's just us. Então, in this world, neste mundo, somos só apenas nós. You know, it's not the same as it was. E aí ele continua. As it was, como era, como já foi. As it was. You know, it's not the same. Você sabe que não é mais o mesmo.
você sabe que não é mais igual. Então, esse aqui é o refrão, ele vai repetir essa vez mais 2 vezes, então a gente não vai passar por ele novamente, né, porque não teria sentido, não muda. Então, o refrão, bem bacana, ouçam com bastante cuidado e prestando atenção nessas junções, nessas palavras novas, que talvez sejam novas para vocês aqui no vocabulário. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Perfeito. E agora aqui, vocês vão perceber que ele coloca ele coloca aspas, né? Como se tivesse alguém falando com ele. Inclusive na música, você percebe que ele fala de um outro jeito. Então, como se fosse imitando alguém, perguntando, falando com ele. Então, ele coloca, answer the phone. O answer, a gente conhece bastante, né? Answer the question, answer the exercise, que o answer é o responder. Mas ele também pode ser usado de um jeito bem diferente no inglês. Então, o answer, vem comigo na pronúncia, answer. Answer. O answer, ele tem uma ideia de responder, ou ele também pode ser a palavra atender, quando eu falo de atender a porta, atender o telefone, né? Então, aqui é bem legal a gente diferenciar 2 verbos. O attend, que muitas vezes o pessoal fala, né? Attend the phone. Eu falo, não, attend the door. Oh my God, não. Por quê? Porque o attend, ele não é o verbo atender. O verbo atender é o answer. Então, o answer pode ser ou responder ou atender. Pois é, e se o answer é o responder ou atender, o que que é o attend? O attend é o verbo presenciar ou frequentar. Então, o que ele é? O attend é um falso cognato. O que que é um falso cognato? Parece ser igual uma palavra em português, mas não é, não tem nada a ver, não tem o mesmo significado. Então, o attend é o presenciar, frequentar. Então, se eu estou presente num evento, I attended the event. I attended the conference. Eu estava presente na conferência. She attended all the lessons. Ela frequentou todas as aulas. Ok? Right. E aí o answer the phone, ou seja, atenda o telefone. Atenda o telefone. Harry, you're no good alone. You're no good alone. Harry. Então, Harry é ele mesmo, ou seja, parece que é alguém falando com ele. You're no good alone. O que ele quer dizer com isso? Você não é bom. You're no good alone. Você não é bom sozinho. O alone, ele é o só, sozinho. E o sozinho, ele tem uma diferença, né? Então, se eu estou só, eu estou sozinha, não necessariamente eu tenho o sentimento de solidão. E aqui eu queria estender um pouquinho o vocabulário com vocês e dizer que o alone, então, é só, sozinho. Como eu falei, por exemplo, do restaurante, né? It's just me. Então, para quantas pessoas é a mesa? Não, it's just me, I'm alone. Estou sozinha. É diferente do lonely. O lonely, sim, que vai me dar a ideia no inglês de só, de solidão. I feel lonely. Eu me sinto só, eu me sinto sozinha. Então, aqui sim a ideia de sentimento, tá? Dessa melancolia vem com lonely. Então, repeat after me. Alone, lonely. Right. E aqui ele fala, you're no good. Por que ele tá usando no? O no, se a gente for lembrar um pouquinho, o no, ele cancela, né? Ele tá muito relacionado a coisas. Então, you're no good, né? A coisas ou características. Diferente do don't, por exemplo, né? O don't, ele está relacionado com verbos, com ações. Então, aqui, por isso que ele está querendo enfatizar, você não é bom sozinho. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Why are you sitting at home on the floor? Why? De novo, question word. Por que are you sitting at home on the floor? Então, aqui é legal. Are you sitting at home? A gente tem 2 preposições importantes da língua inglesa. At home, sempre, tá? Sempre que eu estiver falando da palavra home, eu vou usar o at. Where are you? I'm at home. O at. A gente sempre vai usar a preposição at home. E aí ele usa uma outra, on the floor. A preposição on tem essa ideia de superfície, né? Então, ela é muito usada para coisas, por exemplo, para tecnologia. Então, sempre que eu falo de coisas que tem a ver com tecnologia, on my cell phone, on the computer, on TV, on the radio, eu vou usar a preposição on. 2 usos muito comuns, então, com on. Tecnologia e a outra on, de superfícies, né? Então, ele fala, por que você está sentado? You're sitting. Então, to be sitting é o estar sentado. Diferente do ing que a gente tinha visto anteriormente, esse aqui, apesar dele ter ing, ele não é uma situação contínua, né? Então, eu não tenho como ficar levantando e sentando na cadeira, no chão. Eu vou simplesmente estar sentado. É uma condição que para o português é um pouco diferente. To be sitting. I'm sitting here. I'm sitting here. Estou sentada aqui. Então, por que você está sentado em casa? On the floor. No chão. Pronúncia aqui, floor. Por que você está sentado em casa no chão? What kind of pills are you on?
What kind? A gente já tinha visto esse kind of na aula anterior. Então, kind of. Então, que tipo de? Lembrar do kind of. Kind of. Tipo de. Que tipo de pills? Pills, para a língua inglesa, é pílula. Que tipo de pílulas você está tomando? Ou seja, aqui o que a gente pode entender é que alguém preocupado com ele está ligando, porque ele está em casa, sentado no chão, né? Alguém está ligando e falando: olha, você não fica bem sozinho. Que tipo de pílula você tem tomado? Are you on? Aqui a gente teria várias formas de mostrar se você está tomando, você está consumindo alguma coisa, né? Aqui no caso, alguma medicação. E aqui ele está querendo dizer are you on? To be on something. Está fazendo uso de algo. Ringing the bell, and nobody's coming to help. E aí ele continua. Ringing the bell. Ring. If I ring a bell, é tocar a campainha. Então, eu vou colocar aqui embaixo. To ring a bell. Tocar a campainha. Então, ou seja, tem alguém ali que ligou para ele. Não é legal você ficar sozinho, você não é bom sozinho. Ring a bell. A pessoa toca a campainha. And nobody's coming to help. And nobody. Então, aqui a gente tem o nobody, que é o ninguém. Então, toca a campainha. Ninguém está vindo. Is coming to help. Para ajudar. Então, o nobody é o ninguém. Ninguém está vindo para ajudar. Your daddy lives by himself. Então, o seu papai, né? O seu pai é uma forma carinhosa de falar father. Eu posso usar dad, father or daddy. Aqui ele está usando uma forma carinhosa. Então, mostra ali um vínculo, né? Um sentimento. Your daddy lives by himself. Seu pai vive sozinho, by himself. Essa ideia de by himself, ele é uma ideia reflexiva, né? Myself, himself, herself. Cada pessoa tem uma ideia de self na língua inglesa. E o by himself quer dizer nada mais que o by himself, sozinho. Se eu tivesse falado by myself, sozinha, porque, né? Aqui eu estou considerando o sexo feminino, tá? Então, by yourself, sozinho, você está sozinho. By himself, ele está sozinho. By myself, eu estou sozinha. Tudo bem? Ringing the bell também pode ser usado para uma expressão que eu acho bem legal no inglês, essa expressão ring me a bell. Sabe quando você está conversando com alguém, a pessoa te fala, ah, você viu aquele filme? Nossa, você lembra aquela pessoa que estudou com a gente? Você lembra do fulano? E aí você fala, nossa, não me é estranho. Alguma coisa aí me lembra alguma coisa. Essa expressão na língua inglesa, ring, aí aqui no caso é a bell. Então, normalmente eu posso falar, né? It rings me a bell. Ou seja, me lembra alguma coisa. Me recorda de alguma coisa. Ok? Então, it rings me a bell. Me lembra de alguma coisa. Right. E aqui ele diz, your dad lives by himself. Seu pai vive sozinho. He just wants to know that you're well. He just wants to know. Aqui novamente o just, aqui como só. Ele só quer saber que você está bem. Seu pai só quer saber que você está bem. Right. E aqui ele continua com um refrão, que a gente já viu anteriormente, né? E aí ele vem para a última parte, que é um pouco mais rápida, né? Então essa letra começa a ficar um pouquinho mais rápida, vocês vão perceber que muda o ritmo, né? Ali estava um pouco mais melancólica, que ela ganha velocidade, que ele fala, go home. Vá para casa. O go home, normalmente o verbo go, ele pede um to. Normalmente, por quê? Porque ele é um verbo de movimento, então ele vai ter um to direcional, que a gente chama de uma preposição direcional. Então, por exemplo, go to hospital, go to school, go to work. O go normalmente vai pedir, né? Então, go to school, go to work. Agora, quando eu tenho a palavra home, eu não preciso desse direcional, porque é uma especificidade do home, é uma exceção. Go home. Oh, you know what? Just go home. Quer saber? Go home. Vai para casa. Então, é isso que ele está dizendo, como se fosse um comando. Vai para casa. Get ahead. Get ahead é a ideia de ter um avanço, avançar, progredir. Então, go home, get ahead. Vai para casa, dê um passo à frente, evolua. Light Speed Internet. Então, esse Light Speed Internet, internet na velocidade da luz. Aqui, ele não tem muito uma conexão, né? A gente não vê uma conexão muito grande com o restante da frase, mas ele está querendo dizer simplesmente que vá rápido, faça isso agora. I don't want to talk about the way it was. Então, I don't want to talk about the way that it was. Então, I don't want to talk. O que é esse wanna? Esse wanna é simplesmente want plus to. Então, eu não quero conversar. Então, lembra que a gente teve o say lá atrás, que é o dizer, de dizer,
E aqui ele está presumindo que tem uma conversa. Então, aqui eu não quero conversar, não quero falar sobre, né? To talk about. Então, não quero conversar, falar. E o talk, ele pede aqui, nesse caso, a ideia de falar sobre algo. Então, o talk about something. Eu preciso do about para dar essa ideia de falar sobre algo. Vou mudar um pouquinho aqui de cor, né? Dar uma corzinha. Right. Então, talk about something. Quando eu quero falar que eu vou falar com alguém, né? Eu vou falar o talk to or talk with. Aí sim, alguém. E talk about, né? Eu vou falar novamente sobre alguma coisa, sobre um tema. Talk about something, talk to someone. E aí ele fala, I don't want to talk about the way, não quero falar sobre o jeito, the way, que isso era. Ou seja, aqui a gente pode entender que ele não quer ter essas memórias, ele não quer ficar discutindo como era, como as coisas eram antigamente. As coisas mudaram e ele quer bola para frente, ele quer seguir adiante. Então, the way, o jeito, a forma que isso era. Muitas vezes a gente vê o way como essa ideia de jeito, maneira, mas ele também pode ser a palavra caminho, tá? Então, you can take just go this way. Então, vai por esse caminho. Depende do contexto, a gente vai ter que analisar, interpretar para saber o que quer dizer. Leave America, olha só de novo usando leave. Leave no sentido de deixar, deixa a América. O America, né, ele está aqui relacionando aos Estados Unidos, então deixa os Estados Unidos. Two kids, follow her. O follow é de seguir, a gente sabe bastante por causa das redes sociais, né? Você to follow someone, né? Seguir alguém. Inclusive aqui, já deixando, né? Aqui, ó, fazendo um gancho. Se você ainda não segue a gente no Instagram, é a oportunidade de você seguir a gente lá no Instagram, a página é bem legal. Todo dia tem dica, vocabulário, estruturas, dúvidas que às vezes os alunos têm, a gente posta bastante. Então, curtam lá a página, vai ser bem bacana. Então, follow é o seguir. Follow us on Instagram. Nos siga no Instagram, vocês vão gostar. O follow, ele está falando follow, e aí eu posso seguir alguém, que é o que ele quer dizer aqui, ó. Follow her, siga. I don't want to talk about who is doing it first. Então ele continua, eu não quero falar sobre quem vai fazer esse is doing isso que? A gente entende que é o Leave America. A gente não sabe, eu não quero falar sobre quem vai fazer isso primeiro. Ou seja, é como que aqui a gente pode entender, né, vendo o clipe também, analisando a letra, que é um casal e nenhum dos dois quer dar o primeiro passo. Então ele não quer falar sobre isso. Talvez os dois estejam com essa ideia de separar-se, porque as coisas não são do jeito que elas eram, costumavam ser, não são tão boas assim, mas eles se sentem presos, né? Então aqui, I don't want to talk about who is doing it first. Aqui, is doing, a gente pode entender de duas formas, né? Então, o is doing, o que é o is doing? O is doing é a forma contínua, né? O present continuous, então é algo que está acontecendo agora. Mas ele também pode me dar a ideia de futuro. Então, esse present continuous, ele é um coringa aqui para a língua inglesa, porque ele pode ser algo do agora. Então, I am doing my homework, estou fazendo a minha lição de casa, or what are you doing next week? O que você vai fazer na próxima semana? E qual é a diferença? A diferença é que esse is doing, ele me dá a ideia de algo que já foi planejado. Então, ele pode ser de duas formas. Ou algo que está acontecendo agora, ou pode também ser usado, né, esse present continuous, para falar de alguma coisa futura que está sendo planejada, que vai acontecer. Então, ele está aqui dizendo que, ou seja, o que a gente pode entender? Que essa mudança, essa ideia de deixar, separar-se, sair dos Estados Unidos, é uma ideia já planejada. Agora, a gente só tem que ver quem é que vai tomar a coragem e vai fazer isso primeiro. So, I don't want to talk about who is doing it first. Não quero falar sobre quem vai fazer isso primeiro. Então, esse first, a ideia de primeiro, é bem interessante. E aqui, na última parte, ele volta para o refrão. Esse refrão, como eu falei, né? Então, ele traz
as mesma estrutura que a gente já viu antes, não tem por que a gente passar novamente, foram 3 vezes de refrão. É uma letra bem legal. Se a gente voltar lá desde o começo, a gente pode realmente perceber isso. Então, parece ser um casal. Ele fala que o gravity is holding me back, né? Então, tem algo me puxando, algo me fazendo ficar aqui, algo me puxando para trás, algo me deixando aqui mesmo, parado. E aí, ele começa a comparar como as coisas eram. Ele diz que está em casa, né? Que está ali sob medicação, que não está se sentindo bem, não atende telefone, não atende a porta, as pessoas estão tentando ajudá-lo, sabem que ele não é bom sozinho. E aqui no final a gente percebe que é só questão de tempo, né? Provavelmente para, de novo, tendo essa interpretação de ser um casal, por causa do clipe, se vocês verem o clipe, tem ali um casal se separando fisicamente. É, é só questão de tempo para que isso aconteça. Então, é uma letra bem legal, está fazendo muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se é o sentimento que vocês têm quando ouvem essa letra acabou batendo com o significado da letra, não sei. Para mim, fez bastante sentido, essa melancolia da melodia fez bastante sentido com a letra, e eu achei bacana trazer aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês ainda não curtiram o vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. É um canal pequeno, mas que está começando a crescer, e gostando bastante aqui da interação que vocês estão tendo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários e compartilhem com aquelas pessoas também da sua família que gostam de aprender inglês através da música, e também aquele pessoal que talvez esteja cansado das aulas tradicionais. É bem legal, né, adquirir vocabulário novo com música, porque música é uma das melhores coisas que existem no mundo. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com mais aula gratuita aqui no canal. Tchau, tchau.